Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 10, Autoridade de Paulo. Amados, no tópico 1, a autoridade do apostolado de Paulo, recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, capítulo 10 e 11. Foi tratado os seguintes assuntos. Quais os 3 grupos contra os quais Paulo lutou para manter a pureza do evangelho? Qual a característica do pregador em relação ao seu povo, conforme 2 Coríntios, capítulo 11. E hoje, para nós encerrarmos o livro 8, Epístolas Paulinas, tópico 2, a revelação que Paulo teve do céu e o seu espinho na carne. Recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, capítulo 12 e 13. Mas observe, no capítulo 12, Paulo apresenta as evidências da autenticidade do seu ministério. As revelações que ele teve de Cristo, nos versículos 1 a 6, o fato do seu espinho na carne, dos versículos 7 a 18, e, por fim, a sua coragem ao tratar do pecado dos coríntios, dos versículos 19 a 21. Então, vamos lá. A visão de Paulo, versículos 1 a 6. Passarei as visões e revelações do Senhor. Então, aqui, Paulo descreve a hora mais sagrada da sua vida e a mais alta honra da sua carreira. Foi uma experiência tão profunda e íntima que ele manteve silêncio durante 14 anos. Né? Então, deste texto, aprendemos as seguintes coisas. Primeiro, Paulo experimentou uma riqueza de visões e revelações divinas, no versículo 1. Então, Deus as concedeu para orientação, instrução e revelação. Vemos que Paulo não se gloria das suas visões. 2. A visão ocorreu há 14 anos antes de Paulo escrever a epístola. Né? Amado, provavelmente em 44 depois de Cristo, é possível que a visão teve lugar logo antes da sua primeira viagem missionária, lá de Atos, capítulo 13, versículo 1 a 3. A fim de quê? A fim de prepará-lo para tão grande tarefa. Né? Terceiro, Paulo declara, se no corpo ou fora do corpo. Não sei, versículo 2. Então, ficou nítido. Paulo não sabia se fora levado em corpo ou se apenas o seu espírito fora arrebatado, enquanto o seu corpo permanecia inconsciente na terra. Mas ele demonstra que crê em ambas formas de arrebatamento, ok? Quarto, um homem foi arrebatado até o terceiro céu. O termo aqui, amados, terceiro céu, significa a própria habitação de Deus, dos anjos e dos santos que já partiram, ok? Paulo também chama este lugar de paraíso, no versículo 4. O paraíso, Paulo foi levado diretamente à presença de Deus e de Cristo, enquanto estava no seu ministério terreno. Não é de admirar que ele, às vezes, tinha um intenso desejo de partir e estar com Cristo. Né? Quinto, Paulo ouviu e viu coisas que muitas delas não podiam ser reveladas aos mortais, ou ao mortal, ou ao homem, né? Versículo 4. Então, mesmo assim, mediante a inspiração do Espírito Santo, Paulo pôde comunicar algumas destas verdades nos seus escritos. Então, Paulo experimentou a realidade do céu e, portanto, isso tornou-se mais certo e real para nós também. Né? Que inestimável influência isto teve na vida e no ministério de Paulo, a serviço de Cristo. Que consolo, que encorajamento, inspiração, isso lhe trouxe. Certamente aí está uma explicação do seu zelo infadigável e a perseverança a toda prova no sofrimento em prol do Evangelho. Daí porque as coisas espirituais eram mais reais para Paulo do que as terrenas. Né? O que podemos aprender dessa experiência de Paulo? Primeiro, Deus nos prepara
para a tarefa a qual fomos chamados. Segundo, há certas experiências com o Senhor que são tão profundas e pessoais que só podem ser relatadas depois de passado o seu impacto. Terceiro, ao depararmos com este fato de Paulo, devemos nutrir a esperança de um dia sermos arrebatados como ele foi. Amém, amados? Mas observe, essa é a nossa esperança. Um dia estaremos face a face com o nosso Senhor. Amém? A pressão de uma aprovação severa, versículo 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Amém, amados? Paulo declara que recebeu um espinho na carne, do versículos 7 ao 18. Seja qual for a definição aceita, a ideia é de dor, de agonia, de humilhação e de sofrimento. Os comentaristas e estudiosos se ocupam disto há séculos, mas nada há de plena certeza. Pode ter sido um problema físico? Sim. Mas era algo que ele podia descrever como sendo diabólico. E ele diz, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Amém? A petição de um apóstolo aflito. Versículo 8. Ele recorre a Deus rogando sua libertação. 3 vezes implorou ao Senhor. Ansiava por estar livre do ataque de Satanás. Porém, o Senhor lhe respondeu, a minha graça te basta. Versículo 9. Observa, amado. Deus respondeu à oração de Paulo com um não. E a seguir mostrou-lhe um caminho melhor. Deus permitiu aquele sofrimento com um certo propósito, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Deus sabia que a única coisa que podia destruir o ministério de Paulo era o orgulho das suas revelações e do seu ministério inexcedível. Providência do Senhor. A resposta do Senhor a Paulo está repleta de compaixão e ensino. Versículo 9, continuando. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus lhe dera ampla provisão para todas as suas necessidades. Deus o ajudaria a passar por tudo isso. A fraqueza, pois que lhe era tão difícil suportar, serviu somente para magnificar e manifestar a graça divina. A transformação produzida, versículo 10. Paulo aprendeu que o poder e a glória de Cristo permaneciam nele enquanto ele estava fraco em si mesmo. Amados, entenda isso. A escola do sofrimento o ensinou que o momento em que conheceu sua maior fraqueza foi aquele em que a presença de Deus foi mais real nele. A sua operação foi mais eficaz. Amém? Algumas lições práticas da experiência de Paulo. As fraquezas, as aflições, as dificuldades e desvantagens, se dentro da vontade de Deus, serão transformadas em fatores positivos. Amém? Então, um dos nossos maiores inimigos em nosso serviço para Deus é o orgulho. A sensação de que somos alguém superior, um dos prediletos de Deus, muito mais abençoado que outros, sem reconhecer que somos o que somos pela graça de Deus, amados. Entenda isso. Apelo para arrependimento. Do capítulo 12, versículo 19, ao capítulo 13, versículo 4. Paulo declara que o que escreveu foi somente para edificá-los espiritualmente. Né? Por quê? Paulo receia que ainda haja desarmonia e imoralidade em muitos deles. Esta é a sua terceira advertência. Não os pouparei. No versículo 2. Paulo era corajoso ao tratar com o pecado, amados. Ele até chega ao ponto de nomear os pecados deles. O apelo para que se examine a si mesmos. Capítulo 3, versículos 5 e 6. E serve também de advertência para nós. Vocês têm certeza de que Cristo está habitando em vocês?
Você está firme na fé, exibindo os devidos frutos? Teste e prove a si mesmo. Talvez nem sequer sejamos salvos, estando bem longe de Deus. Qual é que é a nossa realidade? Como nós estamos hoje diante do Senhor? Amém? Apelo para que não pequem. Capítulo 3, versículo 7 ao 10. Paulo lhes declara: não podemos contra a verdade, no versículo 8. Não quer isso dizer que ninguém possa opor-se à verdade do Evangelho. Mas sim, que se os coríntios fossem obedientes à verdade, nada se poderia fazer contra eles, em termos de disciplina. Esta era a sua esperança, pois não desejava usar de severidade para com eles, no versículo 10. E para nós encerrarmos, o apelo para que sejam maduros na fé. Capítulo 13, versículo 11 ao 13. Versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Paulo encerra com a mais sublime de todas as doxologias, uma breve oração. Esta oração não fala apenas da Trindade. Ela também nos diz que a única maneira que podemos conhecer o amor de Deus é através da graça do Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo vem no fim. É nela que a graça e o amor de Deus são comunicadas e realizadas na vida do cristão. Amém? Então, na próxima aula, estaremos iniciando o livro 9, Doutrinas Bíblicas. Não vamos aprofundar nessas doutrinas, serão um resumo de cada uma delas. Capítulo 1, Doutrina das Escrituras, Bibliologia. Tópico 1, o porquê das Escrituras. Quais as razões para estudar as Escrituras e como fazê-lo? Qual o tema central das Escrituras? Amém? Amados, observe. O livro 8, da Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, nos leva a que nós nos aprofundemos cada vez mais na nossa vida espiritual. Né? E Paulo leva os coríntios a essa realidade, assim como também nos fez mergulhar nesse assunto. Que nós possamos nos aprofundar cada vez mais nisso, que você volte e reveja os estudos, né? E tenha convicção de que você está fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho a toda criatura, né? Falando do amor de Deus, levando a mensagem. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Não esquece de ir ali nos comentários e deixar suas perguntas, suas dúvidas ali, que nós estaremos respondendo para você. Né? E na semana que vem estaremos começando um novo estudo. Que nós possamos crescer em conhecimento e graça e pegar o Evangelho que o Senhor designou para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.